Teologia é nosso esporte. O de número 493. Eu sou o Rodrigo Bibo e Débora liderou e mandou geral na Omarada no tempo dos juízes. É isso aí, cara. Vai ter controvérsias, mas é isso aí. Vamos ver. Aqui fala André Heinck e um feliz e conscientizador Dia da Mulher. E hoje eu não quero falar nada. Mas vai ter que falar, não adianta. A gente tá aqui pra validar o conteúdo desse podcast aqui. É, misericórdia. Isso foi meio... Deve com S e não com Z. Viu? Na hora que você for dar o nome no grupo do WhatsApp, preste atenção nisso. Por favor. E eu troquei as bolas, cara. Eu tava escrevendo com Z já. Não acredito. Olha aí. Aham. Aqui quem fala é Ana Beatriz e como eu sempre falo, a história antiga tem muita história pra contar. Olha aí. Gente, estamos aqui no especial Dia das Mulheres, tá? E galera, se recortarem aquela minha fala anterior ali, misógino, adoro, é tudo brincadeira, foi uma piada, porque realmente existem misóginos e homens que acreditam que uma mulher só pode falar e ter o conteúdo validado se um homem validar aquilo. Quem conhece o Bibotalk sabe que isso foi uma piada da minha parte, né? Mas, como fazendo um recorte maldoso da minha fala. Mas olha só, gente, estamos aqui com a Vicky, que já é conhecida de vocês, já participou de alguns podcasts, e estreando aqui no BTcast, a Ana, ela que estuda história antiga aí, tá fazendo doutorado. Você tá fazendo doutorado ou não começou o doutorado ainda, Ana? Tô fazendo já, tô no segundo ano, na UFRJ. Ou seja, já não tá mais vivendo, né? O pessoal já, os amigos já perguntam pela Ana, onde ela está, o que ela come, onde vive. Por aí. É por aí, né, Ana? Mas seja muito bem-vinda aqui ao BTcast. E o tema de hoje, o André vai falar assim, ele tava brincando, mas o tema de hoje é profetisas. Como assim profetisas? Sim, na Bíblia tivemos profetino de liderança já nos tempos antigos. E nós vamos conversar sobre isso neste BTcast especial Dia das Mulheres. Mas antes, é claro, os... Os recados paroquiais dessa semana, atenção mulheres, atenção homens, atenção você que tem sempre dúvidas sobre essa relação de mulheres e ministério, a igualdade entre homem e mulheres na igreja, enfim, esse assunto aí de complementarismo, igualitarismo. Se você curte esse tema, se você tem dúvidas sobre esse tema, já anota aí essa data. 20 a 22 de julho de 2020. Julho já. 20 a 22 de julho de 2023. Local, Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Tá, Bibo, tá? Você já falou a data, você já falou o lugar, mas qual que é o tema? Gente, vai ser uma conferência internacional promovida pela Sede Bíblica, que é um ministério que estuda e trabalha a favor da igualdade entre homens e mulheres no ministério e no lar. Gente, o tema é aquele tema clássico, igualitarismo, complementarismo, papéis do homem, papéis da mulher. Tem muita confusão. Infelizmente, assim, gente, tem muita coisa que a galera, não, isso aqui é a teologia bíblica sobre isso, mas não é. Eu conheço uma outra teologia bíblica que aponta para outra direção. Vamos conversar sobre isso? Há muitas perguntas, curiosidades e até equívocos sobre o que significa acreditar na igualdade entre homens e mulheres. Na igreja hoje, há muita ênfase na masculinidade e voltar às escrituras para aprender o que a Bíblia realmente quer dizer. Vamos tirar dúvidas, esclarecer e corrigir equívocos e juntos aprofundar nosso entender sobre a relação, tá? Craig Keener, simplesmente um dos maiores teólogos do Novo Testamento, tá? Um homem de Deus, cara, tá? Que inclusive, ele é um dos maiores, conheçam essa autora, mas essa exegeta, ela é respeitada inclusive por complementaristas. Eu tenho amigos que são da área bíblica e dizem o seguinte sobre a Cynthia Westphal. Cara, a Cynthia Westphal, a leitura que ela faz de Paulo e Gênero, faz o meu complementarismo ficar com C minúsculo, porque ela é simplesmente sensacional. Eu vou estar por lá dando os meus pitacos, a Vicky, inclusive se tudo der certo, o lançamento do livro da Vicky na conferência, Alan Might, Graninha, vai ter um custo, obviamente, até porque trazer essa galera de fora lá vai ser assim, é um custo alto trazer a galera de fora, mas enfim, o CBE, o Christians for Biblical Equality, precisa ser conhecido aqui no Brasil, um novo olhar bíblico sobre homem e mulher no ministério, no lar, precisa ser ventilado aqui no Brasil, e essa conferência vem somar, tá bom? Tem outras pessoas que vão aparecer por lá também, a gente tá confirmando ainda, mas ó, gente, só pelo Craig Keener e pela Cynthia Westphal, já vale você ficar com a gente lá, beleza? Tem um link aqui na descrição deste BTcast para você fazer a sua inscrição, 20 a 22 de julho de 2023, 6 lá, tá bom? Na primeira conferência internacional da CBE.
e vai ser simplesmente demais. Eu acredito nisso. Galera, tá chegando a semana do consumidor na Amazon e sim, qualquer coisa que você for com gente. Se você digitar aí no seu navegador bibotalk.com/Amazon ou clicar no link que tá no nosso site, clicar no link que está aqui na postagem deste BTcast, você clicou nele, abriu o site da Amazon ou abriu o app da Amazon, qualquer coisa que você comprar, a gente é abençoar o consumidor. Aí ó, descontos de 50%, 70%, muita coisa boa vai entrar em desconto na semana de consumidor da Amazon. Então fica ligado aí nas redes sociais do Bibo ou vai comprar alguma coisa na Amazon, compra pelo nosso link que isso abençoa demais o nosso ministério, tá bom? É isso, gente, ficamos por aqui nos recados paroquiais. Vamos aí agora falar das profetisas, porque é um assunto também pouquíssimo falado. Amigos, a gente vai falar de profetismo e, obviamente, a gente vai focar nas profetisas. Mas antes eu teria uma pergunta pra fazer aqui aos meus amigos e amigas da mesa. Aliás, só tem um amigo aqui. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês de bastidor aqui. O André tá tão preocupado em deixar as meninas falar que ele aperta no mute sem querer. Ele começa a falar, aperta no mute. Tá com medo de fazer mansplain aqui. É mansplain que fala aquele negócio lá quando o homem começa a ensinar pra coisa pra mulher? Vivo. André, relaxa, André. Vai dar tudo certo, André. Tá tudo certo. Aqui são nossas amigas. Não são militantes. Elas são amigas. Tá? Não, esse é o tipo do podcast que pode dar problema com a militância dos dois lados, né, cara? Porque Exato. os urubu vêm. Verdade, tá? Mas vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês é a seguinte. Por exemplo, eu sou um leigo na questão histórica, certo? Mas a sensação que eu tenho como leigo, né, pelo pouco que já li, que já olhei, é que a figura feminina, né, na antiguidade, e até pensando lá no Antigo Oriente Próximo, ali, vamos ficar dentro desse universo onde a Bíblia do Antigo Testamento foi escrita ali, certo? A sensação que eu tenho é que é um mundo muito masculino, né? A gente utiliza o termo até patriarcal, o patriarcado, enfim, a figura masculina. A gente lembra de grandes líderes, né? Então, se a gente pensa no universo bíblico, tem Moisés, enfim. A gente pensa no Egito, é o faraó e por aí vai. Então, geralmente são figuras masculinas e tal. É isso mesmo? As mulheres tinham um pouco isso pra liderança política, uma liderança religiosa na antiguidade. Aí chega a posições como, por exemplo, Enredoana, que era filha de Sargão da Cádia, era uma alta sacerdotisa da deusa Inanna e era escritora, foi considerada a primeira escritora. A gente tem outras, por exemplo, ali como Pessechete. Ô, Ana, só um pouquinho. Ana, repete o nome dela, porque, pô, agora tu falou umas coisas assim meio chocantes, né? Pode pesquisar lá no canal também, que a gente tem um vídeo sobre as primeiras mulheres, sobre as mulheres da antiguidade. Olha aí, peraí, gente, eu até nem apresentei a Ana direito, mas, Ana, agora o momentinho jabá aqui, quem é você e tal, já que você falou do canal, já aproveita aí, já faz o jabá do canal, show de bola. Bom, gente, eu sou mestre em História Antiga pela UF, sou doutoranda em História Comparada pela UFRJ, faço mestrado em Teologia no Esteban e estudo um pouco da Primeira Guerra Romana. Lá é cool história, é cool de legal, né? Tenho certeza que vocês vão gostar. Esse é parte do trabalho que eu tenho desempenhado nesse tempo, né? Ó, então, pra facilitar, galera, o link deste vídeo que ela mencionou com essa primeira escritora e essa mulher aí, sacerdotisa, vai estar aqui. E, consequentemente, é o link que vai levar pra esse vídeo e lá você consegue conhecer o canal da Ana também. Mas vamos voltar pro conteúdo, Ana. Então, a gente tem essa mulher aí, o que mais? Então, a gente tem ela, que é considerada a primeira escritora, né? A gente tem vários hinos sumérios que ela que faz. Tem, por exemplo, Pessechete, que foi considerada a primeira médica, administradora, lá da 4ª dinastia no Egito, por volta ali de 2700, ela liderava e cuidava da família real como primeira médica. A gente tem, sei lá, Hipátia de Alexandria também, no período ali complexo. As mulheres que atuam nesse sentido e ocupam posições de destaque, né? A gente tem Hatshepsut. Além disso, a gente pode pensar também no próprio sacerdócio, que era diferente do que a gente entende para Israel, para o povo de Israel, porque geralmente essas mulheres podiam ser sacerdotes, né? Elas eram profetisas também nesses espaços. Diferente do que a gente entende aí, talvez, do profetismo pro povo de Israel. A gente vai falar mais sobre isso depois, né? Mas na Grécia Antiga, uma outra coisa que vale a gente pensar, por exemplo, alguns estudiosos consideram que era a partir do matriarcado. O sistema era o matriarcado. Por quê? Eles falam, inclusive, que essa linhagem que era configurada a partir das mulheres está presente, pois foge com pares. E que essa disputa ela não está relacionada, na verdade, com a dor de cotovelo, né, por conta de Helena ter fugido com pares, mas porque ela representava a linhagem, uma princesa, né? E o poder estava associado a ela. Então, acho que a gente precisa colocar aí essa voz feminina
e no caso do fazer profético também dentro de um contexto, né? A gente precisa se distanciar desse estranhamento do exercício, do fazer da mulher, também nesses papéis que são desempenhados pelas mulheres na Bíblia, né? Acho que é importante. Legal. Mas olha só, antes de nós irmos pra Bíblia, uma outra curiosidade aqui minha agora, já que você manja aí dos tempos antigos e dos Paranauê. Mas, por exemplo, o cargo de sacerdotisa... Possível, né? A gente tem, inclusive, sacerdotisas, pensando nessas outras religiões do Oriente Próximo, que eram função de sacerdócio, né? Que só podia ser exercido por mulheres. Por exemplo, as virgens vestais, né? As sacerdotisas da deusa Vesta, que tinha lá no Fórum Romano, Roma e tal. Esse era um sacerdócio exclusivamente feminino. A gente tem, por exemplo, no Oráculo de Delfos, as pitonisas, né? A Pítia era também um sacerdócio feminino e também com entendimento profético. Elas eram profetas ali dentro dessas... Separados, tem sacerdócios masculinos e sacerdócios femininos nas religiões, né? Então, dependendo da deusa, né? Então, mesmo lá a Diana dos Efésios ou a Artemis, né? Ela tinha exclusivamente virgens, né? Porque essa é uma deusa muito pudica e tal, né? Então, é diferente lá de Afrodite, que daí é um outro tipo de culto, né? Que existe toda uma discussão em cima disso que teria, né? Que a Ana mencionou, que é no caso romano, que tinha que manter acesa a chama de Roma e tal, né? Que também tinham que ficar virgens até a morte, né? Sob pena de serem enterradas vivas. Vai ter outros deuses que vão ter exclusivamente sacerdócio masculino. Então é muito relacionado à característica da divindade adorada. Olha aí, muito legal. Eu não sei, pro André e pra Ana, em que medida a gente consegue comparar esse sacerdócio dos outros povos com o sacerdócio do povo de Deus. Se existem aproximações, distanciamentos na questão religiosa. O que vocês diriam sobre isso? Cara, eu vou te falar que tem um livro que é do John Walton, que é o pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. Ele tem um capítulo que ele fala exatamente sobre isso. Ele faz uma discussão comparada sobre o profeto do povo de Israel, né, do povo hebreu. E é muito interessante porque a gente começa a pensar na própria função do profeta, né? E o que significa o profeta, e como ele se difere aí nesse tempo. Qual é o nome do livro, Ana? É o Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento, é isso? Isso mesmo. Legal. Não sei, né? Perguntando mais no sentido da diferença de sacerdócio com profecia, né? Porque se coloca, não, peraí, mas você tem mulheres profetisas, mas não sacerdotes. Eu tenho toda uma teoria, hipótese pessoal que tem tudo uma questão a ver com sangue e a mulher menstrua, a mulher vai parir e o sacerdócio, enfim, judaico? Mas será que não é algo muito, muito fora da casinha? André, tem algum sentido? O que vocês acham? Bom, na minha opinião, a questão do sacerdócio em si, entre Israel e o sacerdócio faz mediação. O sacerdote, ele faz, né, a mediação entre os deuses e os homens. Essa é a grande função do sacerdócio. E no caso de Israel é exatamente a mesma coisa. Todas as restrições que existem para entrar no tabernáculo depois uma espécie de discurso da separação. Ele diz, olha, Deus está no meio de vocês, mas ele está separado. É preciso uma mediação entre, né, os homens e Deus, e é feita justamente por esse grupo sacerdotal, que é aquele que se aproxima ritualmente puro dentro dos rituais junto de Deus, para apresentar a oferta pelo povo e tudo mais. E isso não é muito diferente das religiões pagãs. Elas têm a mesma lógica, o mesmo princípio por trás, né? Agora, na relação da profecia, aí já me parece que há pontos bastante divergentes na tradição de Israel para a tradição dos povos pagãos. E, inclusive, na profecia dentro da própria tradição bíblica, com o sacerdócio, por exemplo, né? O sacerdócio, ele tem uma função muito ritual, né? Estabilização da ordem. Ele mantém as coisas organizadas e adequadas e corretas e repetitivas. A profecia não. Ela é um elemento não oficial que vem de fora. Eventualmente o sacerdote pode profetizar, mas não é a função dele. Mas ela vem de fora e ela é uma função desestabilizadora da ordem. Ela vem acusar o pecado. Ela vem falar contra determinada situação de opressão. Como eu gosto muito do Walter Brueggemann, que fala, então, ela vai trazer uma imaginação de uma outra realidade possível. Essa realidade que Deus vai fazer. Então, a profecia, ela desestabiliza, né? Então, ela vai trazer essa função de, olha, isso aqui está errado e há uma outra
função, uma outra possibilidade de acontecimento que Deus pode realizar, né, com o que eu ouvir do que a divindade tem a dizer pra mim, né? Você falou da questão que é muito parecida à questão sacerdotal, mas aí entra a questão de gênero, porque a gente não tem sacerdotisa no Antigo Testamento, ou tem e eu não sei, né? Eu sei que no Novo Testamento tem sacerdotisa, né? O povo de Deus é um reino de sacerdotes, então nós temos sacerdotisas, mas no Antigo Testamento me parece ser uma parada muito exclusiva e tal, de uma linhagem específica. Isso também é uma diferença grande, certo? Ou viajei? Exclusivamente masculino, e não apenas exclusivamente masculino, mas exclusivamente de uma família, também não pode. Então não é uma exclusividade apenas de gênero, ela também é familiar, ela é genealógica, ela tem outras funções atrás, né? Entende? Então é apenas esses que podem, nenhum outro homem, nem da mesma tribo, pode fazer essa função, exercer essa função. Isso tem a ver o quê? Com o rigor dessa ordem que está estabelecida, com o rigor, né, do ritual e tudo mais que deve ser observado nessa mediação com Deus, que é absolutamente santo. Não porque esses outros não sejam maus ou ruins, etc., mas porque eles não estão no sentido da pureza necessária, que tem a ver o quê? Com a ordem. Ele tem a ver com determinada ordem ritual do momento, e não necessariamente com ser bom ou mal, né? Aí, nesse caso, as mulheres vão estar fora também. Por quê? Porque elas menstruam, porque elas vão ter filhos, vão ter que amamentar, que são situações que vão tornar elas impuras, entre aspas, não que sejam más, mas que elas não estão adequadas para o rigor daquela ordem que está sendo mantida ali no ritual, né? Lembremos que no Novo Testamento esse sacerdócio se cumpre todo em Cristo, e a partir de então todos os crentes em Jesus são sacerdotes, porque não há mais mediação, nós temos contato direto com Deus. Mas aí entra uma outra discussão que não vem ao caso aqui. Eu acho que talvez uma das coisas mais chocantes, complementando o que o André falou, é que se você tivesse um desses filhos com uma deficiência física, ele também não poderia exercer a função de sacerdote, ele estaria excluído dessa função. Exato, mesmo que seja da família, da linhagem direta da família sacerdotal, ele não pode ser por causa de, sei lá, nasceu sem uma orelha, por exemplo, já não pode. Eu tenho uma história pra contar sobre essa questão aí, mas eu acho que vamos deixar as mulheres falar, porque a minha história é muito escatológica, talvez, mas é a questão da leitura literal da Bíblia, né? E quando essa parte tá em Levítico, não tá? Se não me engano, assim, os defeitos que o sacerdote... Caramba, Bibo, mas isso é bem sério, viu? Eu acho que eu já contei. Não, é bem sério mesmo, assim. Ela tem ela é um pouco engraçada hoje e tal, mas na época eu era um jovem de 17 anos e eu lembro que eu li a Bíblia no meu primeiro ano de conversão, e logo que e Levítico eu cheguei muito rápido nisso. Então eu era bem neófito. E aí, de repente, eu tinha um problema, enfim, eu fiz uma leitura equivocada e aquilo me levou a uma crise. Poxa, eu nunca vou poder ser pastor, né? Porque eu tenho esse problema aqui e tal. E hoje em dia é engraçado, né? Porque, enfim, eu sou meio quinta série e a gente acha engraçado algumas coisas, mas no fundo, na época, me causou, assim, sérias dores de cabeça. Eu acho que eu já contei em algum BTcast antigo essa história, mas aí você vai ter que ir lá pra trás, depois eu conto pros meus amigos aqui. Eu entendo, porque ali há um vínculo mais forte do padre com o sacerdócio do Antigo Testamento. Agora, no meio do protestante, não, né? Pois é. Não dá pra você usar a argumentação do sacerdócio para o pastorado. Ele tá mais vinculado à profecia, me parece, tá? Eu posso estar... É isso, na verdade, a gente entende o ministério profético e o sacerdote de maneira distinta no Antigo e no Novo Testamento. Então, na Antiga Aliança e na Nova Aliança, eles possuem entendimentos diferentes, né? E funções diferentes também dentro desse exercer. Boa. Bem, vamos entrar no profético então, galera, até porque a ideia desse podcast, agora nas próximas meia horas finais, é falarmos de 3 profetisas conhecidas. Aliás, sim, uma que eu confesso que eu não lembrava dela, que foi graças ao texto da Vicky, que eu... Rapaz, essa mulher aí, ó. Olha aí essa mulher, que interessante. É a Hulda, né? Exatamente. Ninguém lembra da Hulda, né? Não lembro mesmo da Hulda, né? O nome assim de seriado da Netflix, né? Hulda, com H. Sensacional. Mas olha só, antes eu queria entender um pouquinho então, a gente já falou isso a gente falou isso numa confraria, tem lá no nosso canal no YouTube, mas aqui para o podcast, gente, como é que nós definiríamos, Vicky, profetismo? Obviamente numa definição assim bem twitteira, né? Uma definição de profetismo que caiba num Twitter. Como é que a gente definiria profetismo no Antigo Testamento? Eu colocaria aqui como o portador da palavra de Deus. E aí, se tem uma dimensão...
até como o André falou antes, você vai ter o profeta junto com a monarquia, mas mesmo antes da monarquia a gente tem alguns personagens que são chamados, faziam, então Moisés é chamado de profeta, Abraão é chamado de profeta. Inclusive o autor Roland Devaux, ele vai falar e colocar o profeta também como um mediador, não no mesmo sentido do sacerdote, num sentido diferente. Ele coloca tanto o profeta, o sacerdote e o rei como uma espécie de mediadores. O sacerdote, principalmente, ele exerce essa função da mediação, mas ele considera, sim, o profeta como aquele que exerce uma espécie de mediação, porque ele é o porta-voz de Deus, aquele que traz a davara, a palavra de Deus. E aí a gente teria que... É bastante discutível que espécie de profecias elas entregavam, como elas profetizavam, enfim. A pergunta da Vicky é muito legal e eu acho que é difícil nós respondermos, né? Porque até no que a gente conversou no off-topic aqui, Ana e André, a gente para pra pensar, então, no profeta como aquele que, né, profetiza a partir de Yahvé. Aliás, na profecia bíblica, é isso, né? O profeta, ele é muito claro que ele é um arauto de Yahvé. Então, no recorte bíblico, e aqui trazendo pra Miriam, mesmo antes das escolas de profeta lá dos reis, Miriam é alguém que falava, né? Ainda que a gente não tenha uma profecia dela escrita. Ou temos? Então, na verdade não. O que a gente pode se guiar por algumas pistas no texto, em Êxodo, e depois, ela não é nomeada, só aparece como irmã de Moisés. Mas por causa das genealogias que aparecem depois, Moisés, Arão e Miriam, a gente entende que aquela personagem é Miriam. Ela vai reaparecer na história depois quando eles atravessam o mar, quando Deus afoga os egípcios no mar. Ela aparece então e ela é nomeada na dança, então a gente tem ali uma parte que fala sobre quando ela faz isso. É bastante interessante também, depois, bem afrontosa eu diria, quando ela e Arão vão confrontar Moisés, e aí eles falam assim: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não faz, mas ela se coloca do lado do sumo sacerdote e junto com ele ela quer fazer essa espécie de reivindicação. Então a gente tem talvez alguma pista que sim, o texto já nomeia. O fato interessante é que a morte dela é lembrada no livro de Números, e esse é um fato bastante peculiar, porque a gente tem a morte de Moisés sendo lembrada, a morte de Arão e a morte dela também, e não é qualquer pessoa que tinha sua morte relatada, embora dela seja bastante breve. O seguinte, é Miqueias 6, do 3 ao 4. Meu povo, que foi que enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Então a gente fica... Elaia, nunca tinha percebido esse... A gente às vezes não percebe que o nome dela, depois na sua tradução grega, vai ser um nome super popular no Novo Testamento. Comentar uma coisa que é interessante, o fato de chamar ela de profetisa e ela estar dançando e cantando à frente de outras mulheres. E, cara, toda profecia no Antigo Testamento, ela é poesia, ela é poética. E não poucas vezes aparece vinculada a alguma forma de música, né? Hoje de manhã eu tava lendo a história de Eliseu e Elias e tal. E o Eliseu, quando eles vêm perguntar pra ele sobre a batalha que vai acontecer, o rei Jorão, se não me engano, ele, através de um lance de poesia, de música e tudo mais, cara. Então, pelo povo de Israel, até serem em dado momento fixados em texto, porque eles eram basicamente cantos, né? Olha aí. Caramba! Gente, eu tava pensando na própria escola dos profetas, né? Que seria organizada ali por Samuel, que tava envolvido exatamente com essa parte de tocar, de cantar. Então, é um contexto estritamente relacionado com o ambiente profético, né? Com esse ministério profético. Uhum. Muito bom, muito bom. Então, assim, uma coisa que é legal do que a Vicky falou da Miriam, o fato dela ser lembrada, eu acho que isso é muito significativo num povo que trabalha a memória. Um povo que vive da... Então, eu acho muito marcante Miriam ser colocada ali ao lado de seus irmãos, né? Abraão, olha, esse tá bom, né? Esse tá bom. De Moisés e Arão. Eu acho muito bacana essa lembrança, assim. Então quer dizer que ela é Pentateuco, mas não tava sozinho, né? Nessa liderança. Tinha ali Arão e tinha também Miriam, uma... Na nova tradução da linguagem de hoje do Bibotalk, é essa tradução. Quem foi Débora, Vicky? Quem foi Débora e por que ela é meio que mal compreende liderança sobre homens e tal? Geralmente há uma certa confusão ali em relação a Débora. Mas quem foi ela, por gentileza? Bom, Débora é uma das juízas, aliás, ela é a única juíza mulher. Carisma duplo, por assim dizer, porque ela é tanto juíza quanto profetisa. E ela vai ser a única juíza, por assim dizer, que também é uma profetisa, uma profeta, com exceção, é claro, de Samuel depois. E a Bíblia fala claramente... em juízo, essa palavra ela pode ser traduzida também por julgar. E aí,
algumas pessoas falam o que seria isso, julgar, mas se a gente analisa o Antigo Testamento, não resta dúvida. Por exemplo, é dito esse texto. Tá, mas esse julgar aqui, Vicky, é legal, assim, beleza, não se tem dúvidas que ela foi uma juíza, né? Ela foi alguém importante ali pro povo. Pra quem não lembra, né? Você que talvez esteja começando agora na fé, no livro de Juízes, a gente tem o povo, né? Fazendo um monte de coisa errada, e aí Deus pune o povo, mas o juiz morre, né? Esculhamba tudo de novo, idolatria. Aí Deus levanta um novo juiz, né? Pra lutar contra os inimigos, e aí vence, e aí esse juiz governa. Ou seja, a Débora, ela governou sobre o povo. Então, mas é o seguinte, então ela tinha um papel meio que de governo político e também, se ela era uma profetisa, então ela tinha também um papel religioso no meio desse povo, é isso? O que seria esse governar, esse julgar e por aí vai? Não existe, André e Ana podem me dizer melhor, mas não existe essa separação religiosa e civil nessa época. Tanto é que o Samuel também se diz que ele vai julgar as questões do povo, assim como Débora sentava embaixo da tamareira, tinha tamareira de Débora e julgava as questões do povo. Ela tinha um espaço específico de atuação, ela sentava abaixo da tamareira e era o local em que ela era conhecida, né? Olha aí. Não, inclusive, recentemente, foi ano passado, eles, na têmpora de Cícera, lá no fim do capítulo, e de Baraque, Débora tá embaixo da tamareira. Eles nunca tinham encontrado nenhuma representação, assim, em imagens de Débora. Encontraram numa estação. Inclusive, essa tradução ótima, porque geralmente quando a gente ouve falar é palmeira, né? E abaixo da palmeira de Débora, em que ela se encontrava. Então, uma das coisas que eu defendi na dissertação era essa importância de entender a tamareira, porque a tamareira, pro judeu, também tem um símbolo, ela tem significados, né? Então, ela gira em torno desse simbolismo também dentro do próprio judaísmo, que representa a força, a persistência, e cantava pro povo, né? Cara, sensacional. Então não há dúvidas em relação a Débora, que tinha esse cargo político e também religioso pelo... E a gente tem a profecia dela, alguma profecia dela, ou não? Só é dita que ela era uma profetisa? É que aí tu tá pensando a profecia no sentido de um oráculo de futuro, e não é essa a questão. Ela é aquela que Deus está orientando e dizendo, olha, vocês vão lutar dessa maneira, vão lutar daquela maneira, eu vou fazer o quê? Libertar vocês, essa é a grande função. Essa é a função desestabilizadora nesse caso. Eles estão debaixo de uma opressão de uma potência externa, e ela vai ser a que vai coordenar a libertação do povo, porque o juiz é basicamente isso. Ele é um libertador do povo, né? Todos eles têm essa função. O sentido político ali é o da negociação, não o sentido de estrutura e de Estado, né? Ela está ali apenas como uma espécie de conselheira, como todos os role. Isso não existe em todo o período de juízes. Quem tentou fazer isso, que foi o Jefté, é o anti-juiz, é o anti-herói. Agora os outros todos não, é outra situação, é a de libertação. Tá em Amós, no capítulo 3, versículo 7, que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado a voz de Deus, o povo se corrompe. Então é um pouco de um resumo do que é o profeta naquele tempo, né? Sem a voz de Deus, que o profeta é esse porta-voz da voz de Deus, né? O povo se corrompe. O Senhor, ele sempre se coloca a falar sobre os seus segredos, aquilo que ele iria fazer. Sobre alguns pontos que os complementaristas utilizam para questionar, né, essa liderança de Débora, porque eles acreditam, pelo menos, né, alguns complementaristas acreditam que mulher não pode ter autoridade sobre os homens. Então eles fazem essa leitura, né, para toda a Bíblia e tal. Então a Débora não teve autoridade, no fundo era o Baraque, tanto que é o Baraque. Quais são? Usar bem claro que não são todos os complementaristas que pensam assim, obviamente, mas tem autoridade que Débora tinha sobre o povo, consequentemente sobre os homens. A gente tem que entender de novo a função profética como porta-voz de Deus, por isso que ela convoca Baraque, né? Ela repreende ele por isso, né? Algumas pessoas aí falam, viu, ela tava chamando ele pra tomar o lugar dela, tipo, dos dois, e ali é dito claramente, restavam poucos no povo de Israel, até que Débora se levantou como mãe para Israel. Então, quando você lê o texto, em nenhum momento, eu acho isso muito engraçado, gente, porque vocês pegam Gideão logo depois, ele tava escondido, ele tá o seu povo, mas através de uma forma de juízo, e o juízo é uma mulher liderando, e é como se fosse uma cruz de Cristo, sério, eu ouvi isso num texto de um site bem proposto, estudado acerca de um tema, é a partir de uma concepção de um tempo, é a partir de uma concepção, uma visão de mundo. Então, assim como na história se olha para o passado a partir das perguntas do presente, a gente, muito do que se produz, muito não tudo, né, do que a gente
o que se produz de teologia é também uma concepção sobre o passado, né? Então esse olhar de um estranhamento ao exercício da mulher, ao papel da mulher no Antigo Testamento, ele está muito vinculado ao entendimento errado sobre isso, né? O entendimento, esse julgamento, a gente tem que agora arranjar algum artifício para que ela... Sensacional. Enfim, gente, lembrando que tudo isso aí não é inventado, tá? Isso tem escrito, enfim. Gente, vamos lá, ó, poxa, que bacana, hein? Débora, vai ter mais detalhes de Débora em livros futuros aí, então fique de olho, fique de olho que em breve a Vicky vai lançar o primeiro livro dela e vai ser bem bacana e bem... Seja bem-vindo ao Bibotal, que a gente tá aqui pra fazer uma teologia saudável, comprometida com a tradição e com a boa teologia. Vai ser legal, Vicky, seu livro vai ser legal, vai ser um livro pioneiro aí, vai ser uma porta de entrada muito interessante pra esse assunto que você aborda e vai ser... muito legal. Vamos lá, gente. Caminhando então pro final. Hulda, é isso? Com H? Que eu confesso, eu não lembrava dela. Não lembrava. Porque o episódio em que ela tá... Eu lembro de Hulda. Quem foi essa profetisa e qual a importância dela aí? Próprio templo. Bem legal. Exemplo. E o pai de Josias, o Amon, ele também sanguinária. Só que acontece, o Josias ele vai fazer uma reforma no templo e ele encontra o livro da lei. Quando Josias ouve a palavra do livro, ele rasga suas vestes, porque ele viu que os antepassados dele claramente não tinham consultar o Senhor. E é uma grande comitiva, tipo, com gente bastante importante, tem o secretário da corte, ouvi falar sobre ela. Enfim, nos nossos materiais em português eu acabei ouvindo mais em inglês. E é descrito sobre ela que era mulher de Salum, filho de Tikvá e neto de Harás, que eram responsável pela palavra, daí sim no profetismo bem clássico, né? Assim diz o Senhor. Eles vão aceitar a palavra de Hulda como uma profetisa em aquele tempo por causa dessa palavra entregue por Hulda. Ela meio que valida o livro da lei. E é muito interessante, porque a gente teria outros profetas na época, Sofonias. Legal, porque eu já ia trazer o argumento. Pô, será que Hulda também, alguns não vão dizer, porque tava tudo uma bagunça, o sacerdote... No momento estava tudo uma bagunça. Gente, as coisas geralmente estavam uma bagunça. Não faz sentido, o argumento é bem fraco. Pensar também sobre Hulda, né? Que um dos portões que conduzia ali ao espaço portão de Hulda. Então, os fiéis, eles passavam ali, são 2 arcos na parte sul. Ele foi construído durante a expansão ali de Herodes. Caraca, que da hora esse dado. Isso mostra a importância de Hulda também naquele tempo, né? E como ela ganha, um dos portões é nomeado com o nome dela. Então ela era uma figura importante. Porque de fato essas personagens que a gente citou, talvez elas pudessem ter mais destaques, né? Então a sensação que eu tenho é que de fato os homens acabam ganhando mais destaque. No próprio eu e o André, a gente lembrava mais do Ilquias perdidaço, né? O Saço do Batido. Tirando, obviamente, Débora. Mas ainda assim, a gente ouve mais pregação de Gideão, né? Porque o ambiente cultural, gente, me corrijam aqui se eu falar alguma besteira, por gentileza, mas é um ambiente cultural onde tem a predominância do homem. Isso é uma verdade, né? Na história, há várias coisas em que o homem tem um destaque, o homem, né? A mulher, propriedade do marido, né? A gente tem na própria lei disso, a mulher como propriedade do marido, por aí vai. Mas é incrível, e pelo menos essa é a análise que eu faço, de que mesmo num ambiente cultural, onde a mulher muitas vezes é uma propriedade do marido e tem pouco espaço, enfim, leis que não a favorecem destaque, mulheres com liderança, mulheres proeminentes. Eu acho isso muito interessante, assim, que eu imagino que sim, pelo André. Mas com isso, gente, a gente não tá dizendo, pelo menos eu imagino, né, e o propósito de eu trazer esse podcast aqui, eu ia falar podcast porque eu misturei BTcast com podcast, né? Mas a ideia de trazer este BTcast aqui e falar as coisas que nós falamos, eu imagino, não é dizer, gente, que a mulher agora tem que mandar no homem, que a mulher tem liderança e tem... Não é nada disso, né? Porque, infelizmente, alguns homens... porque esse discurso aí é porque querem que a mulher mande da gente, isso aí é perigoso. Gente, não é isso. É a mulher ter o espaço que lhe é de direito. Eu imagino que essa é a proposta de nós trazermos tema como esse, entende? Ela ter o espaço que lhe é de direito, como filha de Deus, como sacerdotisa do Deus Altíssimo. Não é dizer que agora tem que ser assim, que ela tem que dominar, não é esse o propósito. Então, por favor, se for criticar a gente, não utiliza esse argumento, porque ele é bem ruim. Mas, Bibo, eu acho também que a gente lê a Bíblia um pouco com... É impossível não fazer isso com um olhar um pouco anacrônico. Eu vejo isso até em pessoas que, por assim dizer, seguem uma linha mais perto do que eu sigo. Por exemplo, se a gente pensar ali no mundo dos patriarcas e pensar, ok, são patriarcas, mas os povos, eles vão ter uma identidade coletiva muito maior do que a nossa. Quando a gente pensa, por exemplo, Deus escolhe Abraão, por consequência ele escolhe Sara junto. Inclusive Sara tenta
dar um jeito com Agar e... Não, o filho teria que ser de Sara. Então eles tinham uma noção muito mais coletiva do que a gente tem. Às vezes quando... Embora a gente use esses termos aqui, liderança e tal, é uma coisa um pouco anacrônica. Claro que a gente tá procurando aproximações com os nossos dias. A minha professora de Antigo Testamento, a Cristiane Schwambach, ela vai falar bastante sobre o protagonismo das mulheres, porque como elas mudam os rumos da história, se vocês observarem bem as mulheres em Gênesis, tudo que elas fazem, ou vocês pegarem Ana, mãe de Samuel, todos os acontecimentos, como as mulheres estão sempre envolvidas ali com a mudança dos acontecimentos guiadas por Deus, e não exatamente tem uma noção de liderança que a gente tem nos dias de hoje, mas elas têm um protagonismo que muitas vezes passa despercebido, mas aí é muito a questão da gente fazer uma medida menos anacrônica, e nesse sentido, por exemplo, o livro do André, o Aqueles da Bíblia, me ajuda a entender muito mais o contexto bíblico de como aquelas pessoas pensavam e viviam. E também a gente não falou, mas merecem, como é que é, menção honrosa, a profetisa, a gente sabe que a esposa de Isaías era profetisa também, ela era mencionada como uma profetisa, embora a gente também não saiba exatamente, não tenha muita coisa a respeito dela, né? Não tem mais informações sobre ela. E ainda tem a profetisa Ana no Novo Testamento, que vai conhecer o bebê Jesus. Não sei se vocês lembram desse episódio, mas ela ainda é uma profetisa nos moldes do AT. Não sei se vocês lembram desse episódio. Eu amo ela, porque ela é citada ali como a que não deixava o templo. Ela adorava dia e noite em jejum e oração. Então ela, eu acho incrível. Caraca! Não, olha aí, gente, como esse podcast é importante. Meu Deus. Tá em Lucas, no capítulo 2, versículo 36 e 37. Caraca, Ana, olha aí. Caraca, mano, olha aí que da hora. Diz assim: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. Cara, que da hora, hein? Bem, a gente vai chamar o Kenner Terra no próximo pra gente ver o papel das mulheres no período o profetismo no período interbíblico, o judaísmo do segundo templo. Deve render um caldo também, hein? Eita! Cara... eu gostaria de mencionar ainda, a gente não combinou isso, mas de mencionar a homônima da Maria da Miriam no Novo Testamento, que é a Maria, né? A Maria, mãe de Jesus, ela tem um papel fundamental e o cântico que ela canta, que é o Magnificat, é de uma beleza impressionante, porque ela, de repente, uma camponesa do interior da Galileia, de Nazaré, uma pobre, uma menina aí, talvez aí de 15 anos, né, inexperiente e tudo mais, e aí ela é agraciada com o fato de trazer o Senhor ao mundo, de ser a mãe de Deus, né? E aí ela tem esse cântico, e esse cântico é também uma profecia. Ele também é profético porque ele traz todos esses elementos juntos. Ela começa agradecendo, né? A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou para a humildade de sua serva. Quer dizer, o reino de Deus, ele vem e ele bagunça todas as nossas pretensões de uma superioridade masculina e tudo mais, e ele eleva a mulher à mesma condição, né, do homem, de igualdade e tudo mais, e Deus vem e fala por meio dela. E depois ela, nesse texto, traz também profecia, porque ela diz o quê? Que este reino que chega agora em Cristo, ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Ela traz uma profecia daquilo que o reino de Deus está vindo naquele que está no ventre dela naquele momento, né? Então é de uma beleza esse cântico de Maria, e eu gostaria de recomendar aqui vivamente um livro de um dos meus luteranos preferidos vivos, né, porque eu gosto de muitos, mas o Waldir Steinhagel, que escreveu Fazendo Teologia de Olho na Maria. É um livretinho sensacional e que traz também esse elemento profético de Maria no Novo Testamento. Sensacional. Editora Sinodal ou Encontro? Cara, eu nem sei se você acha isso aí ainda impresso. Vai ter que buscar ele é antigo, né? na internet aí que vai achar. Dá um Google, como dizia o nosso ex-presidente, dá um Google e procura aí, Fazendo Teologia de Olho na Maria. Gente, muito obrigado, feliz aí Dia Internacional, né? Feliz Dia Internacional das Mulheres, uma data muito importante. E é isso, parabéns a Vic, parabéns a Ana, parabéns a todas as nossas ouvintes. Aliás, um dado, tivemos um crescimento de 10% do público feminino aqui no Bibotal, que eu fico muito feliz. É muito legal mesmo, gente, muito bacana.
bacana. A gente tem muitas alunas, aliás, na EBT, na Escola Bibotalk de Teologia, temos muitas mulheres ativamente ali estudando teologia com a gente, isso é muito legal. E sim, queremos mais e mais mulheres estudando, pensando teologia, e fico muito feliz em ver a Vicky envolvida com isso, ver a Ana envolvida com isso é muito legal, né? A Carol também, que é amiga aqui do nosso ministério, Karen Bomilca, que já gravou com a gente. Bem, eu não vou lembrar o nome de todas as mulheres que já gravaram, mas é muito legal, assim, ver mulheres que estão pensando teologicamente. Bem, a palavra final de vocês, Vicky, sua palavra final neste podcast, seu tchau, por gentileza. Agradeço a oportunidade, Bibo. É um assunto que eu gosto muito, eu amei escrever sobre as profetisas no trabalho que eu fiz. E também dizer agora, em relação ao Dia das Mulheres, que o trabalho que eu faço e o estudo que eu tô fazendo é porque muita gente tem me dado espaço e tem me empurrado pra frente, por assim dizer, literalmente. E o Bibo é uma dessas pessoas, e é justamente isso que permite que a gente venha ter cada vez mais mulheres atuantes na teologia, né? Eu tava observando na minha bibliografia das minhas disciplinas atuais que acho que de uns 50 livros de quase todas as disciplinas, um livro era de uma mulher, e eu sei que isso não é consciente, né? Mas eu era de uma outra área de letras, que é uma área muito feminina, e eu me surpreendo como a teologia é masculina ainda. Então, eu agradeço por esse espaço que muitas pessoas têm aberto para que eu possa entrar, e outras mulheres também. Então, os homens que já estão nesses lugares de ensino teológico, nesses espaços, quando eles abrem espaço para as mais mulheres e incentivam, né? Esse incentivo, quase um empurrão para frente, vai que atua, e isso encoraja muito a gente, e eu tenho certeza que vai dar muitos frutos pro reino também. Amém, muito bom. Ana, muito obrigado por ter aceito o convite aqui. Galera, o canal da Ana, tá bom? O seu canal fala sobre história antiga, é isso, Ana? Isso, pra história antiga, que é a minha área de estudo. Pré-história. Isso aí. Olha aí, ó, pré-história e história antiga. A Ana tá estudando guerras de judeus e romanos. Vai voltar aqui no BTcast, se ela quiser, obviamente, pra falar sobre esse tema que é legal, que toca aqui nesse universo bíblico. Então, muito obrigado. O canal da Ana, o link tá aqui, tá bom, gente? O link tá aqui na descrição deste BTcast. Ana, sua palavra final. Vivo, prazer estar aqui. Foi um prazer mesmo, uma honra estar aqui com vocês, conversar um pouco sobre esse assunto. Peço desculpa qualquer coisa aí. E Vicky, parabéns pelo trabalho, parabéns aí por esse empenho nessa área. Acho que a gente precisa assumir também esses espaços de estudo, de pesquisa. Acho que é parte do nosso fazer também, né? E eu queria só, como palavras finais, deixar, né? Já que a gente tá falando do Dia Internacional da Mulher, deixar que o Senhor, ele usou mulheres no Antigo Testamento em posições de destaque também. A gente encontra isso na Bíblia. Não é uma exceção. O Senhor continua usando mulheres ainda hoje, continua falando e ministrando sobre mulheres também nesse tempo. Então, que a gente tem essa certeza, né, que nós somos parte do que Deus está fazendo ainda hoje. Assim como Ele fez no passado, Ele continua fazendo no presente nas nossas vidas. É isso. Muito bom. André, obrigado pelo seu tempo aqui. Você já deu a sua palavra final citando o Magnificat. E é isso. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Passe esse podcast para alguém e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.